bem, amigos? Bom dia! Como estão vocês? Tudo bem? Eu sou o Roque Paulo Santos, analista aqui do Entrando em Ação. Você já sabe, aqui todos os dias nós começamos sempre de segunda a sexta-feira com as principais informações do mercado financeiro para que você tenha aí um excelente dia de negócios. Hoje, quarta-feira, dia 8 de novembro. Como sempre, começar pedindo a você que deixe o seu like no vídeo. Você já me ouviu falar aqui diversas vezes o quanto é importante esse like, porque isso faz com que a plataforma aqui do YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante e vai fazer com que esse material esse vídeo seja apresentado para um maior número de pessoas. Então, conto aí com sua colaboração, deixe o seu like, deixe um comentário também para ajudar. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Tenho certeza que os seus amigos, seus familiares vão adorar receber esse vídeo hoje logo cedo para ficar informado aí, bem informado sobre o que vai acontecer no dia de hoje. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações, porque você vai ser o primeiro a ficar sabendo sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Ontem, o dia foi um dia de virada. A gente falou, quem assistiu o vídeo ontem me viu falando aqui que o dia não tinha começado muito bem, a tela estava bastante vermelha, mas a gente tinha ali alguns gatilhos importantes, que eram a fala dos Fed Boys, né? Nós tivemos 5 diretores do Fed ontem falando, lá nos Estados Unidos. Isso começou essa puxada dessa virada. Nós também tivemos a entrevista do Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central aqui no Brasil, e também a entrevista do Fernando Haddad. E ainda tivemos, como a gente brinca, tivemos um plus a mais, que foi aí uma tomada de decisão do nosso governo federal, mas vamos por partes aqui. Ontem, nós já tínhamos ouvido a Lisa, uma das diretoras do banco do Fed, né, falando na segunda-feira sobre o provável encerramento do ciclo de alta. Ontem tivemos mais cinco diretores falando, entre eles a principal fala foi a do Austin Goblin, que é o presidente do Fed de Chicago, e que disse o seguinte, em linhas gerais: a inflação ela está num trilho bastante sólido em direção à meta dos 2%. E que é uma questão de tempo de que para que a conversa, para que o assunto, né, para que a discussão ela deixe de ser se haverão novas altas ou se passará para o momento onde será discutido quando começarão os cortes nessa taxa de juros. Isso fez com que a percepção do mercado financeiro por lá praticamente batesse ali na casa dos 92% de crença de que a taxa de juros fica estável até março, e que ali em março já começariam esses cortes. Isso deu uma animada bastante significativa, isso somado inclusive a alguns resultados aí corporativos, né, resultados das empresas entregando balanço. Já está no finalzinho a temporada de balanço lá nos Estados Unidos, que vieram alguns resultados positivos. Isso fez com que os índices fechassem com mais um dia positivo também, e o rendimento dos treasuries, dos títulos americanos, eles recuassem um pouquinho mais. Então, à medida que essa percepção de que o ciclo de alta de juros nos Estados Unidos começa a se encerrar, automaticamente o mercado começa a ganhar um pouco mais de apetite ao risco. Eu tinha dito isso ontem aqui, que essa semana, com essas falas, seriam talvez ali os gatilhos necessários para que houvesse uma renovação dessa expectativa. Lembrando que hoje tem fala do chefão por lá, que é o Jerome Powell, e isso inclusive deve vir a consolidar um pouco mais essa situação. Tirando esses pontos que foram extremamente positivos, nós tivemos ali uma queda do petróleo ontem bastante robusta, e isso fez com que as empresas de petróleo, a Chevron caiu algo em torno de 1,76%, e a ExxonMobil fechou em queda de 1,57%. Além disso, a WeWork entrou com pedido de falência. A WeWork, quem não conhece, é uma empresa americana, é meio que uma startup, e que ela tem espaços de coworking espalhados pelo mundo. Tem uma infinidade de conteúdo aqui no YouTube falando um pouco sobre a WeWork, que parecia que seria um grande sucesso, mas no fim do dia virou um grande fracasso, o voo de galinha que não deu o resultado que se esperava. Mas enfim, Dow Jones fechou em alta de 0,17, o S&P
500 fechou em alta de 0,28, sétima alta consecutiva. Nasdaq fechou em alta de 0,9, né, 0,90, oitava alta consecutiva para esses dois índices. Isso aí foi já é a melhor sequência desde o final de 2021. Aqui no Brasil, ontem nós tivemos a divulgação da ata do Copom, a ata da reunião que decidiu a nova taxa de juros, que foi cortada em 0,50%, né, 50 pontos base. O principal ponto foi, mais uma vez, aquela questão que eu já venho falando, que inclusive estava no comunicado, a importância do cumprimento da meta fiscal. Aí eu vou abrir um parêntese aqui só para a gente entender, deixar todo mundo na mesma página, porque muita gente pensa assim, mas o governo precisa gastar mesmo. Será que gastar com as obras, como o presidente falou, isso não é necessário, isso não é importante? Vamos lá, só para a gente ficar aqui na mesma página. Por que meta fiscal é tão importante? Por que o discurso de gastança ele vai de encontro, ele bate de frente com o discurso contra corte de juros? É bem simples. Digamos que você aí tem ao longo do ano 2024, seu orçamento vai bater um total de receita de 50 mil reais. Somando tudo, somando seus salários, somando aí 13º, férias, algum bico que você fez, que você deu uma aula, ou você vendeu um carro com lucro, enfim. Tudo que você vai arrecadar no ano 2024, somados dê aí 50 mil reais. Mas aí você vai para a ponta do lápis, você vai colocando ali, além das suas contas normais, tipo alimentação, saúde, medicamentos, moradia, gasolina, e você vai somando tudo, e aí você diz, poxa, tá no 0 a 0 aqui, eu vou gastar 50 mil certinho. Mas aí você começa a colocar, vou botar a assinatura da Netflix, eu vou botar mais aqui uma TV por assinatura, uns canais a mais, eu vou me matricular na academia, enfim, eu vou trocar a escola do meu filho por uma mais cara, e seu orçamento de repente virou 65 mil. Como é que você vai pagar? Aí de repente você precisa pedir um empréstimo, né? Você vai financiar um carro novo. O que o cara do banco vai dizer? Pô, quanto é que você ganha? Quanto é que você gasta? Lógico, ele pode até te emprestar o dinheiro, mas ele vai dizer, teu risco de não me pagar é alto, então eu não vou te emprestar com essa taxa de juros baixa, não. Vou te emprestar com a taxa de juros mais alta, porque você representa aqui um risco de não me pagar. E é exatamente essa a necessidade de se cumprir a meta fiscal. Se o governo gastar mais do que aquilo que ele arrecada, automaticamente ele representa um risco de não pagar as suas dívidas. É importante a gente lembrar, quando a gente fala de o governo pagar as suas dívidas, a gente está falando dele pagar a gente mesmo, que vai lá e compra um título o título público federal, porque nós estamos emprestando dinheiro para o governo. Então, se ele representa um risco de não nos pagar, de não nos devolver aquele dinheiro que foi emprestado para ele, automaticamente a gente vai querer, beleza, eu te empresto meu dinheiro, mas eu quero um juros um pouco maior. É só a gente saber se colocar do lado correto do balcão, a gente vai conseguir entender bem essa situação. Mas ontem o governo federal ele adiou o envio da mensagem para o Congresso, solicitando ali a alteração da meta fiscal. Isso, somados às informações que vinham lá dos Estados Unidos, representou ali um alívio do nosso risco fiscal. Então, se o governo está dando um tempo maior para o Haddad para tentar cumprir essa meta, então pode ser que essa meta seja cumprida e esse risco ele não seja tão iminente assim. Então, houve um recuo dos DIs ontem, né? Houve um recuo da nossa taxa de juros ontem, e houve também, por consequência, aí, uma alta no nosso Ibovespa, porque a gente tem empresas que são extremamente sensíveis a juros, e aí empresas do setor de consumo, construtoras e tudo mais. Essas empresas, percebendo aí uma possibilidade do alívio do risco fiscal, elas acharam um caminho ali para se valorizar, somados também aí alguns resultados que vieram bem acima do esperado. Inclusive, Itaú entregou um resultado robusto, subiu aí quase 3%, puxando Itaú, uma empresa que tem uma representatividade grande no índice, subiu bastante. E o Ibovespa teve aí a sua quinta alta consecutiva e foi um resultado bastante positivo para o mercado. Vamos ver então como é que foi o fechamento de ontem e como está o mercado já na abertura de hoje. Vamos lá então. Então, como eu disse, o Ibovespa teve aí sua quinta alta consecutiva, com a alta de 0,71%, fechando a 119.268. Ibovespa chegou até na abertura, na parte da manhã, antes das boas notícias virem, chegou a ficar ali perto dos 118 mil baixos, 118 mil
200 e alguma coisa, mas com o decorrer do dia, com a virada que foi acontecendo, chegou aí a fechar na casa dos 119.268. Sendo suas maiores altas e baixas, Magazine Luiza, que subiu 23,77%, e Casas Bahia, que subiu 11,76%, exatamente o que eu disse, são empresas extremamente sensíveis aí às oscilações da taxa de juros. Dólar futuro fechou em alta de 0,37 ontem, cotado a 4,882. No nosso calendário para hoje, nós já tivemos a inflação na Alemanha, um resultado bastante positivo. A expectativa era que viesse no 0 a 0 e veio no 0 a 0. Inflação zerada, estagnada na Alemanha nesse momento, é extremamente positivo para o cenário europeu. Nós vamos ter, além disso, dados que o governo vem adiando desde a sexta-feira, que é o superávit orçamentário, dívida bruta, mas vamos ter também vendas no varejo, dado importante aí também para a questão de inflação aqui no Brasil. Vamos ter o discurso do Fed e à noite, na pré-abertura do mercado lá na Ásia, nós vamos ter inflação na China. Dados de balanços hoje, nós vamos ter, citar apenas alguns. Hoje o calendário está bem recheado, nós vamos ter BTG Pactual, Banco do Brasil, Eletrobras, Equatorial, Caixa Seguridade, Apvida, Copel, Ultrapar, TOTUS, Grupo Mateus, Braskem, Taesa, Smartfit, Metalúrgica, não, Smartfit, aí por aí a gente para. Aí já são empresas que já divulgaram. Então hoje o calendário de resultados bem recheado. Vamos ver como está então o nosso mercadinho no dia de hoje. Minério de ferro já fechou em queda de 0,27, o petróleo Brent caindo, provavelmente aí uma realização também em relação... realização não, o mercado continua, na verdade, empurrando para baixo, 81 dólares é a cotação do petróleo Brent nesse momento, então pode ser mais um dia desafiador para as petrolíferas. Vamos lá aqui, petróleo já falei, moedas, peso mexicano caindo 0,44, zarraço africano caindo 1,27, rublo russo subindo 0,09, é a única moeda emergente em alta nesse momento. Lira turca caindo 0,25, dólar australiano caindo 0,22, dólar neozelandês caindo 0,21, DXY, lógico, se as moedas emergentes estão em queda, o DXY está em valorização, subindo 0,26 por agora. Bolsas, dia bastante desafiador hoje, hein? Nikkei fechou em queda de 0,26, em Hong Kong o Hang Seng fechou em queda de 0,48, CSI 300 em Xangai queda de 0,24. Na Europa, mercado aberto nesse momento, Paris caindo 0,2, Frankfurt caindo 0,4, Madrid caindo 0,02, Londres caindo 0,16, Eurostoxx caindo 0,35. Futuros americanos, Nasdaq caindo 0,09, Dow Jones caindo 0,03, S&P Futuros caindo 0,06 e o nosso EWZ, o nosso ETFzinho de bolsa brasileira lá fora, deixa eu ver se eu já tenho aqui dados de pré-abertura. Ainda não tenho dados de pré-abertura, ontem fechou em alta de 0,69, bem próximo do que fechou o nosso índice por aqui também. Então por hoje é isso, desejo a todo mundo aí um excelente dia, excelentes negócios, vamos ver aí como é que vai ser a fala do Powell, esperar que a gente tenha uma virada, assim como tivemos ontem, com dados positivos aí de fechamento de mercado, de repente o Ibovespa vai ter o seu sexto pregão consecutivo de alta. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira e como eu digo a todos, todos os dias, é hora de entrar em ação.